Olá, tudo bem? Sou a acadêmica Juliana Monteiro Henrique, estou junto com a acadêmica Caroline Nunes. A gente vai apresentar o nosso paper de oficinas pedagógicas, contação de história para a efetivação da aprendizagem. Introdução. A contação de histórias ela é usada numa forma de aprendizagem na nossa disciplina prática. E essa abordagem educacional combina atividades em grupo com base no nosso tema específico, que acaba promovendo interação, desenvolvimento, as habilidades relacionadas na nossa produção. A contação de história ela é muito importante para auxiliar no desenvolvimento de ler e escrever. E com isso, ela é muito importante porque ela também permite que a pessoa mude a sua realidade, que ela imagine, que ela brinque. E para que permita que essa contação de história seja efetiva, é importante a pessoa se planejar, ela ler a história, conhecer, entender, se organizar, pois cada situação, cada contação de história, ela não indica um final, mas ela indica um novo caminho. E com isso é o professor que decide como ele vai encantar essas pessoas usando o recurso. A contação de história ela é muito importante, tanto em casa como na escola, porque ela contribui na formação da criança. E essa ideia ela está de acordo com o pensamento de Walter Benjamin, que explicou que o principal objetivo da contação de história é a troca de experiências, o compartilhamento. Porque a história, ela mesmo tendo elementos mágicos, fantásticos, ela é motivada por pessoas reais. E dessa forma, a contação de história, ela envolve diferentes gêneros, o uso de materiais diversos. De acordo com Edil Costa, é importante a gente ler, conhecer a história antes, para que ela não se torne apenas uma história, mas sim que ela se torne um diálogo na mente de quem está ouvindo, que desperte o interesse. Portanto, não existe uma história boa ou ruim, basta o ouvinte mergulhar ou não no mundo que foi criado pelo contador da história. O método de contar histórias para facilitar a aprendizagem ele foi escolhido como tema inicial do nosso projeto. E o objetivo era pesquisar e estudar os métodos de ensino e aprendizagem e desenvolvendo competências como habilidade, atitude, interação, autonomia. Para isso, a gente fez diversas leituras, pesquisas e também visitamos o Centro de Ensino Tia Lu. E durante a visita, a gente conseguiu observar, tanto na prática como na teoria, na turma do pré-escolar da instituição Tia Lu. E foi observado, ficou bem evidente, sabe, que todos os dias tinha uma contação de história, e com diferentes gêneros textuais. E o que foi mais legal é que as crianças se encantavam com isso. E a metodologia aplicada deu resultado, pois a gente conseguiu observar, ver como a criança se comportava com tudo isso, o jeito, que ela se comportava, como ela agia em relação à contação de histórias. E com isso foi também observado que a prática de contação de história era uma hora lúdica, uma hora divertida e que também era uma hora de muito aprendizado. E para mim fica claro que a contação de história tem e deve ser inserido, e que isso vai estimular muitas crianças, o seu desenvolvimento. Isso é muito, muito importante. E é tão importante que acaba estimulando o desempenho escolar. Resultados e discussões. Através da pesquisa e observação, notou-se que cada estratégia utilizada na contação de história é um elemento maravilhoso que desperta o interesse da criança e dá subsídio para a construção do conhecimento e um dos mais ricos recursos de aquisição de aprendizagem, interação, socialização e principalmente de desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Dentro dessa perspectiva, as histórias narradas, contadas e recontadas tornam possível a preservação da cultura, permitindo tornar realidade o que passa pela imaginação, contar, criar e provocar possíveis transformações, seja no comportamento, na atenção, na concentração, despertando o sentimento de humanidade.
não apenas como fonte de aquisição e transmissão do conhecimento, mas sim contribuindo nas descobertas e auxiliando na conquista da cidadania. Essas são as premissas que a contação de história direciona com a intencionalidade de produzir cultura e efetivar a aprendizagem significativa. Portanto, quando a professora remete-se à contação de histórias, ela fundamenta a estratégia educativa nos conceitos que pretende desenvolver dentro dos campos de experiência, objetivos e direitos de aprendizagem, que estão elencados na BNCC, e ao contexto em que as crianças fazem parte, para que possam se identificar a cada passo ou situação contada e, assim, possam estabelecer relação e efetivar a transformação pessoal e social através das histórias lidas e exemplificadas nas figuras e narrativas. Dentro dessa reflexão, pode-se observar resultados como o aumento do nível de atenção à linguagem oral, bem como maior iniciativa de reflexão sobre a forma de linguagem, pois percebeu-se que, ao contar ou ler uma história, esta metodologia de ensino apresenta avanços significativos na aprendizagem escolar e no relacionamento entre as crianças. Ao fazer essa oficina pedagógica, o que ficou evidente que o mais importante sobre a reflexão dos momentos que a contação ou a leitura de histórias traz é que ela é uma arte, por isso deve primar sempre pelo lúdico, para que os ouvintes e leitores tenham prazer em acompanhar e participar, experimentando sensações e emoções capazes de desenvolver autonomia, identidade e efetivação do processo de ensino e aprendizagem. O objetivo por trás das oficinas pedagógicas é unir esforços e conhecimentos com vistas a proporcionar às crianças uma maneira prazerosa de prepará-las para o seu processo de escolarização, com ações interdisciplinares e em espaços que possam contribuir para o seu desenvolvimento cognitivo, motor e social. Para encantar uma história, é necessário que a pessoa que conte ou leia a história esteja encantada por ela. Para tal, além de ler ou ouvir o texto com atenção, é preciso pensar na história, perceber os momentos mais marcantes, os momentos de expectativa, de suspense e de desfecho da história. É preciso senti-la. Dessa forma, é possível concluir que um trabalho que une de forma indisciplinar o lúdico e a aprendizagem pode potencializar a constituição de efetiva de suporte educativo, capaz de superar qualquer dificuldade no âmbito pessoal, social e escolar da criança, que enriquece a imaginação, o faz de conta e a mudança de postura real, através das histórias que permeiam o cotidiano infantil. Quando falamos em lúdico, digamos que tornar o ambiente, a sala de aula, mais atrativa, com um cenário que vá chamar a atenção dele. Com isso, em resumo, a contação de história ela é super importante para o desenvolvimento da criança, tanto no desenvolvimento do ler, do escrever, quanto no desenvolvimento social, no desenvolvimento daquela criança tímida, daquela criança retraída, que tem pouco diálogo dentro de sala com os estudantes. Pode promover que ela crie, imagine, que ela consiga se expressar melhor usando a história. Pode proporcionar também o desenvolvimento dos colegas em sala, mas para isso o professor ele precisa estar preparado, ele precisa planejar, ele precisa ler a história antes, ele precisa principalmente entender para poder passar para os alunos. O tema do paper é contação de história para a efetivação da aprendizagem. Quando falamos em contação de história, logo vem à cabeça o quê? Pegar um livro e ler. Mas não. A partir do momento que a gente está proporcionando esse momento de contação de história para eles, é um momento também de aprendizagem, é um momento que eles possam estar lendo, ouvindo, mas também estar aprendendo, porque a contação de história, além de eles só sentarem e escutarem, eles também estão o quê? Trabalhando a linguagem oral deles, a escrita, que quanto mais a prática de contação ou da leitura, não só dentro da escola, mas também em casa, eles estão aprendendo de uma forma lúdica, né? Porque um ambiente onde está sendo
contado a história, ele pode se tornar atrativo também, onde faz com que a criança se sinta atraído por aquele momento. Como, por exemplo, a sala de aula decorada, ou o professor com um traje do tema que está sendo contado. Também tem que ter a empolgação de quem está contando, e não somente das crianças, para que eles consigam se sentir atraídos e consigam